Honra e glórias, poder e majestade, seja a santidade do único que é digno, na sua grandeza, no seu poder e majestade, que os senhores possam estarem sendo edificados com as mensagens desse simples canal, que nós possamos sermos sempre agradecidos pelas copiosas bênçãos do nosso Criador no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre os acontecimentos dos últimos dias. E nesse estudo vamos participar da água, se os senhores crerem, e vamos fazer também a oração de libertação. Creia que os senhores serão visitados. O Santo Espírito, cada vez mais ausente desta terra e da vida dos homens, principalmente na vida daqueles que deveriam darem ouvido à voz do Santo Espírito. E isto não tem acontecido. O tempo está findando, o Santo Espírito está concluindo os seus trabalhos nessa terra e muito em breve cumprirá a profecia: continua o justo na prática da justiça e os ímpios, imundos, sendo cada vez mais imundos. Isto ocorrerá após a retirada do Santo Espírito deste planeta. Se os senhores forem em uma igreja, as mensagens que estavam sendo pregadas há cerca de 100 anos atrás são as mesmas que estão sendo pregadas, e eu diria que elas pioraram muito. Não há renovo. O Santo Espírito não tem renovado a vida dos líderes. Eles não querem. Abandonaram de vez a presença do Santo Espírito. Então as mensagens que estão sendo pregadas nas igrejas não têm renovo. Podemos dizer que muitos líderes são teatristas, estão fazendo teatros. Aquilo que eles aprenderam nos cursos de teologia, ou muitos nem fizeram, é o que eles estão apresentando para as igrejas. Nada de novidade. Não há renovo. Não há espiritualidade. E eles ganham milhões de pessoas para segui-los. As igrejas deles estão sempre lotadas. E eu diria para os senhores, honestamente falando, estas pessoas que estão sendo enganadas com tanta facilidade por estes pregadores, eles não serão salvos. Infelizmente. Porque as
pedras estão clamando. Mesmo as pessoas que nunca sentaram em um banco de igreja, sabe que na sua imensa maioria, esses pastores estão enganando as pessoas, estão fazendo teatros, mas as pessoas não querem ouvir, não querem nem saber. Pega o seu último dinheirinho de comprar o pão, de comprar o leite, de pagar uma conta de energia e dão para eles. São pessoas que não querem saber da verdade. São pessoas que estão sendo enganadas, porque na sua imensa maioria, estes reprisarei, não verão reino, não serão salvos, porque querem serem enganados. Mesmo que as pedras estão clamando, falando, esses homens estão enganando vocês, mas eles não dão ouvidos. São pessoas que estão sendo enganadas porque querem ser enganados. E eu diria que estes dificilmente irá ser o Senhor levá-los para a glória. Vejam, senhores, esta experiência. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. Apocalipse 3, de 1 a 21, numa das cartas, das 7 cartas enviadas para a igreja, vemos ali ao anjo da igreja de Sardes. Seria mais do que uma obrigação dos líderes ouvirem a voz do Santo Espírito. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o Santo Espírito. E aí nós vemos esta experiência, esta grandeza nas cartas enviadas às 7 igrejas. Para cada uma igreja foi enviado uma mensagem diferente. E aí vejam, senhores, o que isso significa? O líder, o pastor, deve ser um instrumento nas mãos do Santo Espírito, para que o Santo Espírito envie a mensagem para ele falar com a igreja, não aquilo que a igreja quer ouvir, mas o que ela tem necessidade de ouvir, do que ela precisa ouvir. Se é que os senhores estão entendendo. Os pastores estão falando aquilo que as igrejas, que os membros querem ouvir, que eles estão dispostos a ouvir, não aquilo que eles precisam, têm necessidade de ouvir. Quando o líder se transforma no instrumento nas mãos do Santo Espírito, como os anjos das 7 igrejas, ele vai falar com a igreja aquilo que ela precisa ouvir, não o que ela quer, que agrada os ouvidos dos membros, porque são as mensagens do Santo Espírito. Então vejam, senhores,
isto não tem acontecido dentro das igrejas, porque os homens cada vez mais distantes da presença do Santo Espírito. Eles não querem darem ouvido à voz do Santo Espírito. E o que tem acontecido dentro das igrejas, as novidades, são aquilo que está sendo publicado na mídia, como as redes de televisão. Muitos comentários que saem nas televisões, os pastores levam para pregar na igreja. Uma catástrofe, quando falece alguém, estas são as novidades que os pastores têm levado para a igreja. Política, falado das políticas. O líder, o anjo da igreja, a sua fonte de inspiração é a palavra. Um líder, um pastor, não tem nada que se meter em assuntos seculares, assuntos presentes, catástrofes, mas deve ouvir a voz do Santo Espírito para abençoar a igreja. E aí vejam, senhores, as novidades que tem visto dentro das igrejas são os comentários, aquilo que sai nos jornais, nas televisões, aquilo que estão falando de boca em boca. Mas a fonte de inspiração destes não é a santa palavra do Senhor. E eu direi tantas vezes, nem sempre aquilo que ouvimos, que falam conosco, condiz com as realidades dos fatos. Por isso o pregador, o pastor, não deve viver de comentários daquilo que sai nas mídias. São homens vazios, que não têm a inspiração do Santo Espírito. Santo Espírito não fala com estes, porque abandonaram de vez a sua presença. Então creiam, senhores, nas igrejas os líderes não têm renovo, não estão sendo renovados pela presença do Santo Espírito. E muitos destas pessoas, destes membros, que são milhões e milhões inscritos nos canais destes, porque eles falam palavras persuasivas, palavras de persuasão, para persuadir estes seguidores, palavras dóceis, bonitas, falam com as pessoas aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que o Santo Espírito manda dizer. E os canais destes, as igrejas lotadas, superlotadas, e eu reprisarei, na sua imensa maioria, tenho autoridade do Santo Espírito para falar. Estes não serão salvos. São pessoas que, por mais que as pedras estão clamando, falando que eles estão enganando, que são enganadores, são teatristas, as pessoas não dão ouvido, tiram seu único dinheirinho e colocam lá para que eles continuem enganando. Então são pessoas que, por mais que o Senhor
quisesse, como quer, nos levar para a glória, estes vai ser difícil, porque estão sendo enganados, porque não dão ouvido, não querem saber, são crentes teimosos. Mesmo que as pedras clamam, estão falando, mas eles não querem darem ouvido. E estes, infelizmente, o céu para estes vai ficar um pouco distante. Então creiam, senhores, o Santo Espírito cada vez mais ausentando da terra, da vida dos homens. Não se ouve mais falar no renovo do Santo Espírito, no batismo com o Santo Espírito, dentro das igrejas, no novo nascimento, porque os homens estão vazios. O interesse deles não é na salvação das almas, não é no novo nascimento das almas, não é ouvir as grandezas do Santo Espírito. Estes, os seus interesses estão em outra coisa muito diferente. Que os senhores possam serem abençoados, iluminados, e eu espero que nenhum dos seguidores deste canal, aqueles que têm me assistido, estejam sendo enganados, possam estarem sendo enganados por estes teatristas, faladores de plantão, homens vazios que não têm nada para oferecer. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora vamos fazer a oração de libertação. Olha aí nas suas mãos e fala com o Senhor. Senhor, consagra as minhas mãos. Ponha nas minhas mãos o seu poder, a autoridade do Espírito, o fogo da sua presença. Quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido para a glória do teu nome. Agora, crendo na palavra, coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, feche os seus olhos e creia. Meu Pai, passa com teu poder do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés. Toda praga, todo mal mandado, meu Pai, toda mal palavra proferida sobre a vida deste homem, desta mulher, toda amarração, na autoridade que puseste na minha vida, na autoridade da sua palavra, eu desfaço todo este trabalho, todo este mal, na glória do teu santo nome. Agora repita comigo, na glória do Santo Espírito, na grandeza do nosso eterno Criador, na autoridade do Cordeiro, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha fonte de renda, sai, 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 sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a prosperidade, a proteção do Senhor no seu viver diário para a glória do Cordeiro. Agora você que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer entregar o seu caminho, o seu viver diário ao Senhor, feche os seus olhos, abraça o seu corpo, ou põe as mãos no seu coração. Vamos clamar, eu vou pedir para que a sua aliança possa ser concretizada para a glória do Cordeiro. Meu Pai, abraça esse homem com a tua proteção, com a tua presença,
com a sua grandeza, com a autoridade que está na sua palavra, que este homem e esta mulher possa ser um instrumento nas tuas mãos. Protege-os, guarda, livra dos acidentes, das balas perdidas, de todo o mal. Abraça-os com a tua proteção, na glória do Cordeiro, para a glória do teu santo nome. Abra os seus olhos, Senhor te abençoe e te guarde, lhe dê entendimento, abrace-o com a sua proteção, na glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.